Bom pessoal, olá a todos. Eu estou fazendo uma nova série aqui no canal que eu vou chamar de análise crítica do Novo Testamento. Em breve eu continuo aquele lá da parte histórica e eventualmente um vídeo sobre a patrística. Mas é que como está ficando muito cansativo falar só de um vídeo e até chato para quem assiste, eu estou querendo abordar esse tema aqui já há um bom tempo. Eu já falei uma vez, já fiz até um e-book chamado A Farsa do Novo Testamento, onde eu abordava outras questões, por que Jesus não foi o Messias para os judeus, etc e tal. Agora eu queria entrar um pouco na parte crítica do Novo Testamento. Ah, Ronaldo, o que é uma análise crítica? Você só vai criticar o Novo Testamento, é isso? Não. Tanto que eu não coloquei nem o aviso aqui, que eu geralmente coloco para os cristãos. Porque a palavra crítica, apesar de ter um sentido, de criticar algo, aqui em português, em teologia se refere-se a uma análise minuciosa, de detalhes, coisas pequenas que fazem diferença num texto. Isso é uma análise crítica. Daí que vem a origem do termo crítica textual, que as pessoas observam, não, isso aqui é o inicial, isso aqui não é, etc e tal. Então você faz uma crítica. Não é crítica no sentido de criticar por criticar. É crítica no sentido de análise, tá bom? Então por isso que é uma análise crítica. Então é uma coisa mais teológica, que eu vou entrar nesse vídeo. Então vamos começar. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Acredita-se que o evangelho de Marcos seja o mais antigo e tenha sido escrito por volta do ano 70. E acredita-se que Mateus e Lucas têm utilizado como base e uma outra fonte, é a teoria da fonte Q. Ainda que muitas pessoas não aceitem essa teoria, é com ela que eu tenho abordado. E mesmo independente da teoria, a gente sabe que o evangelho de Marcos é o mais antigo e provavelmente Mateus e Lucas se basearam nele sim, além de uma outra fonte. O evangelho de Mateus, por exemplo, que acredita-se que foi escrito por volta do ano 80, dos 661 versículos de Marcos, Mateus utiliza informação de 606 versículos, ou seja, 94%. Tem uma tabelinha aqui, quem quiser pode digitar aí no Google, fonte Q, que vocês vão achar essas tabelinhas, até com as porcentagens que um utiliza do outro, pelo menos do sinótico. Só o João que é uma exceção aqui, tá? Aqui também tem uma outra tabela para vocês verem, é um trecho de Mateus e Lucas em grego, você vê que é exatamente igual. Ó. Então é muito improvável, seria humanamente impossível que duas pessoas em locais diferentes, escrevendo em épocas diferentes, tenham escrito com tanta precisão assim certas passagens, com tanta semelhança. Então nós vamos começar essa série com Marcos. Só lembrando que ainda tem muito tema, mas eu vou de pedacinho em pedacinho, tá? O Evangelho segundo Marcos é o mais curto, são só 16 capítulos. É uma narrativa simples da vida de Jesus, com 16 capítulos. Marcos não menciona o nascimento virginal, matança dos inocentes, infância de Jesus ou genealogia. Então é muito estranho, que o Evangelho mais antigo ele não menciona nada disso. Então, fica aí para reflexão. O autor inicia o seu relato com o batismo de João. Vamos ver alguns detalhes, lembrando que se esse é de fato o relato mais antigo, então provavelmente Mateus e Lucas podem ter adaptado o seu relato de acordo com as suas visões, ok? O estilo de Marcos, muito longe de ser uma obra literária, ele parece um texto improvisado, mais apropriado para apresentações dramáticas em público ou para contadores de histórias populares. Em Marcos, Jesus não é exaltado, como nos evangelhos seguintes. A única ressurreição, por exemplo, que Marcos narra, ou seria até um grande milagre de Jesus, é da filha de Jairo, e mesmo assim o autor nem deixa claro se a menina estava morta, que nem você pode ver aqui. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, não morta. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare, ou seja, para curar a menina. Então, Marcos tem um relato muito mais simples e menos exagerado da vida de Jesus como os demais evangelistas. Só lembrando que aqui eu estou usando também como blog alguns artigos, tá? Como base alguns artigos, tá? Que era de um blog que eu acompanhava. Se eu lembrar ou se eu achar, eu coloco aqui para vocês verem, tá? As fontes. A missão de Jesus em Marcos ela é secreta, pois Jesus não quer que ninguém saiba que ele é o Messias. E constantemente adverte para que as suas ações sejam mantidas em segredo. Também Jesus manda calar os demônios que, através dos que estão possessos, mostram saber quem ele é. A missão é tão secreta que Jesus fala em público por meio de parábolas complicadas e só explica, ou tenta explicar essas parábolas quando está em particular com seus apóstolos, com seu grupo restrito. Pode ser que, ao descrever um Jesus tão discreto, a intenção do autor de Marcos fosse justificar por que ninguém tinha até então ouvido falar de Jesus. Porque, como eu falei, tem um silêncio histórico na vida de Jesus. É a série que eu estou abordando, inclusive, historiadores falaram de Jesus. E as primeiras narrativas, propriamente escritas do Novo Testamento, os mais antigos que nós temos, são tudo do segundo século.
Então esse relato de Marcos, ele é tão simples que dá a entender que ele estava tentando explicar isso. Ah, é porque Jesus era um homem discreto, ele não queria que ninguém soubesse que ele era o Messias, tal. Por isso que nenhum historiador viu ele amadinho, porque ele era muito discreto. Então a impressão que dá é que Marcos escreveu assim, justamente para dar essa justificativa, o porquê os historiadores não falaram de Jesus. Parece que durante 40 anos, do ano 33 ao 70, ninguém se lembrou que Jesus tinha existido. A doutrina apresentada mostra que a salvação é apenas para aqueles que conseguem interpretar a mensagem enigmática. No entanto, alguns manuscritos de Marcos apresentam na conclusão do texto o ressuscitado Jesus a solicitar aos 11 apóstolos: ide a todo mundo e pregai, não sei o que. Só que isso aqui é um acréscimo. Essa nova doutrina encontra-se na versão de Marcos, que contém a conclusão longa, ou final longo, uma série de versículos extras que só se encontram em manuscritos posteriores, mas que fazem parte da maioria das traduções atuais de Marcos. Ou seja, isso aqui não existe. É bem mais recente esse final de Marcos. Marcos acaba no versículo 8. Em Marcos, Jesus é retratado com traços muito humanos, e os apóstolos são frequentemente descritos como incrédulos e de pouco entusiasmo. Algumas curas de Jesus são descritas como sendo praticadas por um vulgar curandeiro, uma pessoa popular, à luz do que era conhecido e era até comum na época. Só lembrando que aqui vulgar é popular, tá, pessoal? Os autores de Mateus e Lucas, ao basear as suas respectivas obras num texto tão insuficiente como o de Marcos, que é um texto pequeno, provavelmente pensaram, cada um do seu jeito, do seu lado, que a sua obra iria substituir a obra anterior, a de Marcos, assumindo, ou presumindo, que Marcos iria cair no esquecimento. Eu vou usar aqui Marcos como base, eu vou dar a minha visão, e depois um dia esse evangelho de Marcos vai ser esquecido, o meu que vai ser a base da vida de Jesus. Então acredita-se que eles poderiam ter isso em mente. Como tal não aconteceu, porque hoje nós temos o evangelho de Marcos, com todas as contradições que a gente pode verificar das narrativas de Mateus e Lucas comparadas com Marcos. Os autores de Mateus e Lucas, em algumas passagens, eles não se limitaram a copiar frases encontradas em Marcos. Algumas alterações ao texto revelam a intenção de simplesmente embelezar o texto. E em outras passagens revelam a intenção de modificar a doutrina, o que é muito importante, que a gente vai mostrar aqui, ponto por ponto, apresentada em Marcos. Isso também acontece no Evangelho de João, mas muito menos, mais raro, porque encontram-se poucas passagens paralelas entre o Evangelho de João e os sinóticos. Vamos começar com o batismo de Jesus. No começo do seu livro, Marcos diz que João Batista batizava, ele pregava o batismo para o arrependimento dos pecados. Preste atenção nisso, João batizava para o arrependimento dos pecados, e que este batizou Jesus. Só que em Mateus ele não admitia ver Jesus envolvido num batismo de arrependimento, pois Jesus não podia ter pecado. Se Jesus era mais divino para Mateus, então logo como é que ele foi batizado num batismo de arrependimento de pecados? O batismo deveria ser só para pecadores. Então por isso Mateus omitiu essa frase na sua versão. Olha aqui a diferença. Segundo Marcos, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Isso aqui é o relato mais antigo, é o de Marcos. Aí vem Mateus, dá uma adaptada e fala: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Mateus já deu uma modificada aqui, talvez esperando que o evangelho de Marcos não fosse existir mais, fosse só o dele, e ele omite isso daqui, que o batismo de João era para o arrependimento dos pecados. Então, para Mateus, não faria sentido Jesus ter sido batizado no batismo de remissão de pecados, porque sendo Jesus divino, logo ele não teria pecado. Ah, Ronaldo, mas Lucas confirma o que Marcos falou, Ronaldo, aqui, seu herege. Aqui, Lucas disse que João Batista percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Então aqui Lucas está confirmando o que Marcos disse. Será? Vamos analisar. Lucas resolve esse embaraço teológico de que Jesus foi batizado no batismo de arrependimento para pecados, mantendo que João batizava sim para arrependimento, mas insinuando que Jesus não teria sido batizado por João. Exatamente o que vocês estão lendo aqui. Lucas dá a entender que João não batizou Jesus. Como, Ronaldo? Lucas coloca a prisão de João Batista imediatamente antes do batismo de Jesus. Quer dizer, então, que ele não batizou Jesus, segundo Lucas. Então, João Batista foi preso e depois morto para opinar em público sobre Herodes. Vamos ver aqui o relato de Lucas, Vamos ver em detalhes, Respondeu João. De quem que Lucas está falando? João.
Eu batizo, etc e tal. Aqui ele fala de Jesus, eu vou pular para o vídeo não ficar muito grande. Ó, e admoestando-os muitas outras coisas também anunciava o povo. Aí sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras maldades ainda esta, que Herodes fez logo em seguida, a de encarcerar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aonde que diz aqui em Lucas que João Batista batizou Jesus? Está aqui o texto. Ó. Aonde que diz? Não diz. Ele diz que João Batista foi preso e depois Jesus foi batizado, e vocês notem que ele não menciona que foi por João. Vocês notaram a diferença? Então Lucas mantém que o batismo sim era para o arrependimento de pecados, mas ele omite que João batizou Jesus. Ele diz que João foi preso antes de Jesus ter sido batizado, de acordo com a narrativa. Aí as pessoas tentam fazer harmonia, né, dos evangelhos, ou dizer que não tem contradição nenhuma. Mas eu faço uma pergunta honesta para essas pessoas, principalmente os cristãos que estão vendo o vídeo. Se tivesse sobrevivido só o evangelho de Lucas, um exemplo hipotético, Mateus, Marcos e João não existissem, vamos supor que a igreja não tivesse canonizado aqueles evangelhos, vocês iriam entender por essa narrativa de Lucas que João Batista batizou Jesus? É uma pergunta honesta e reflexiva que eu deixo aí para vocês, ok? Aí na doutrina apresentada por Mateus seria um embaraço apresentar Jesus ser batizado por João Batista. Mas constatamos que o autor relatou o episódio. É forçoso considerar que, por alguma razão, este não poderia ter sido omitido. No entanto, para minimizar esse embaraço, o autor colocou uma justificação, porque nos convém cumprir toda a justiça. E ninguém sabe exatamente o que isso significa. É só uma justificativa para tentar explicar o fato de que Jesus foi parte de um batismo para arrependimento de pecados. Então qualquer das versões sobre o batismo de Jesus ela é embaraçosa para a doutrina cristã, porque não tem uma explicação teológica satisfatória do porquê Jesus tivesse que ter sido batizado por João Batista. Jesus não era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, o Todo-Poderoso? Por que ele tinha que ser batizado por João Batista, sendo que João Batista fazia um batismo de arrependimento? É possível que o episódio do batismo de Jesus por João já fizesse parte de uma importante doutrina anterior à escrita dos evangelhos, talvez com o objetivo de cativar os seguidores de João Batista. Os proto-cristãos tentaram provar que Jesus era superior e que João estava apenas a preparar o caminho para Jesus. Vocês estão entendendo aí agora por que é a crítica textual? Sabe-se que, a par do desenvolvimento do cristianismo, continuaram a seguir seguidores de João Batista durante muito tempo, até hoje, tá? Que não reconheceram a autoridade nos evangelhos. Por outro lado, os evangelhos nunca falam de João Batista ser um seguidor de Jesus, o que é estranho, apesar de indicarem que aquele reconhecia que Jesus era superior a ele. Pelo contrário, os evangelhos referem que muitos dos que viam Jesus presumiam que ele era o João Batista, porque João Batista era mais importante que Jesus. Na verdade, havia uma rivalidade entre os seguidores de João Batista e Jesus. Eu já falei disso em outros vídeos, então eu não vou ficar batendo na tecla, só mencionar para quem não viu. Os seguidores de João Batista originaram inclusive os mandeus, que existem até hoje, e tem João Batista como Messias, não Jesus. Então o batismo narrado por Marcos, originalmente, que seria o evangelho mais antigo, é como uma ficção do autor, literalmente uma ficção, para tentar dar a entender que os seguidores de João Batista para tentar dar a entender os seguidores de João, estou me atrapalhando aqui, pessoal, que João Batista reconheceu a autoridade de Jesus, tá vendo, pessoal? Até o João Batista, que é o Messias de vocês, reconheceu Jesus como Messias. Então é mais ou menos isso que o autor tenta fazer. Aí vocês podem ver aqui, por exemplo, no livro de Atos, que Paulo narra ali que encontraram alguns discípulos, e eram discípulos de João Batista, e eles não conheciam o batismo de Jesus, só o batismo de João. Ué, mas João Batista não era o que ia preparar o caminho, ele não era inferior a Jesus? Engraçado que os seguidores dele não sabiam, nem conforme a própria Bíblia. E outra passagem estranha aqui também, que já foi mostrada eu acho que em outros vídeos anteriores, então eu não vou me alongar, é a dúvida de João. Que João chega, quando ele está preso, ele manda os seus discípulos perguntar se Jesus era o Messias ou se devia esperar outro. E outro sinal aqui da rivalidade é que na resposta de Jesus, apesar dele elogiar bastante João Batista, ele fala que dentre os nascidos de mulher não tem nenhum profeta maior que João Batista. Mas a menor pessoa no reino do céu seria maior que João Batista. O que ele está fazendo aqui? Ele está diminuindo João Batista, o que mostra a rivalidade.
E sobre essa dúvida aqui de João, o relato de Lucas nesse sentido ele é mais consistente, porque Lucas disse que João foi preso antes de batizar Jesus, antes. Então, logo faria sentido, né, a pergunta de João Batista, porque ele não viu o céu se abrindo, segundo Lucas, ele não presenciou a pomba, ele não viu nada daquilo. Então Lucas tenta dar uma coerência ao texto. Já o de Mateus continua confuso. E essa dúvida de João Batista fica estranha mesmo em Mateus ou em Marcos, porque segundo eles, João testemunhou, né, tudo aquilo, então não faria sentido ele perguntar se Jesus era o Messias. Aqui está as 4 narrativas do batismo de Jesus. Quais são as diferenças das 4 narrativas? Segundo Marcos, foi o próprio Jesus que viu o céu se abrirem. Foi Jesus. Segundo Mateus, foi Jesus também que viu o céu se abrirem, mas já foi um pouco mais coletivo que Marcos. Segundo Lucas, todo mundo viu, olha lá, e ouviu-se a voz do céu, já foi um evento público que todos que estavam presentes viram, menos João Batista, porque João Batista estava preso. E segundo João, não, foi só João Batista que viu o Espírito lá descer em forma de pomba sobre Jesus. E aí, como é que fica, pessoal? Como é que a gente remontaria um relato histórico baseado em 4 narrativas distintas? Segundo Mateus e Marcos, foi só Jesus que viu o céu se abrir e o Espírito descer como uma pomba. Segundo João, não, foi só João Batista. Segundo Lucas, João não estava nem presente, ele tinha sido preso. É complicado. Marcos mostra que apenas Jesus viu os céus abrir e a pomba descer. Só Jesus. E a voz do céu falou diretamente com Jesus. Tu és. Então aqui na narrativa de Marcos a gente vê que foi só Jesus que viu, porque a voz falou diretamente com ele, em primeira pessoa. Tu és. Isto é consistente com a doutrina de Marcos, né, de uma missão secreta. Já em Mateus o evento também é relatado como discreto, mas há uma ligeira mudança. A voz do céu já não falou só com Jesus, mas com as pessoas que estavam presentes. Então em vez de tu és, estava escrito tu és, ou seja, Mateus já torna um evento um pouco mais coletivo. Em Lucas, esse evento que era então discreto, ele já se transforma num evento público, indicando que a abertura dos céus, a descida da pomba e a voz do céu foram testemunhadas coletivamente por todos. Vocês podem ver aqui, ó, e ouviu-se, quer dizer que todo mundo ali ouviu. João Batista não deve ter visto, no caso de Lucas, porque ele já tinha sido preso. E em João, quem disse que viu a descida da pomba foi o próprio João Batista. E não fala de mais ninguém testemunhando o evento. Aqui, ó, o Evangelho de João. E João deu testemunho dizendo: eu, João Batista, vi o Espírito descer. E aí, como é que fica? Então, pessoal, só para finalizar aqui o vídeo, nós observamos que a narrativa discreta e simples de Marcos, ela foi sendo expandida pelos evangelistas seguintes. O que era só um evento particular que só Jesus viu, quando chega em Lucas todo mundo viu, e quando chega em João foi o próprio João Batista que viu. Então você viu como os evangelhos eles foram modificando de um para o outro? Cadê o batismo aqui de João Batista em Jesus em Lucas? Então, fica aí para reflexão, ok? Se vocês estão gostando do vídeo, comentem aí. Se vocês estiverem gostando desse estilo crítico, né, que seria uma análise crítica assim, do Novo Testamento, aí eu vou fazer outro sobre outros temas muito interessantes, comparando os 4 evangelhos. Vocês vão ver que uma análise crítica ela dá muito pano para manga, ok? Então só comentem aí se estão gostando, ok? Paz a todos.